Bom dia, na paz do Senhor. Como diz essa canção, vai valer a pena ouvirmos um pouquinho mais sobre a palavra do Senhor. Vai valer a pena pararmos uns minutos aí para entendermos o que Deus tem para falar no dia de hoje. Vai valer a pena entendermos que o Senhor Jesus tem um propósito nas nossas vidas. Vai valer a pena parar e pensar sobre as Escrituras Sagradas, que é o tema de hoje aí, que diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Vamos ler aqui 2 Timóteo, no capítulo 3, apóstolo Paulo escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz assim as Escrituras Sagradas: toda a Escritura, eu disse toda a Escritura, divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Que coisa linda! E estamos vivendo dias de contestações da palavra do Senhor. Nunca se viveu tanto dias de contestação da palavra do Senhor. Bom dia, Josiné, meu bem. Discutindo a essência, se é verdadeira. Pessoas que se dizem amar a Deus, amar a Jesus, e negando a palavra. Pessoas que utilizam versos para dizer, mas Deus é amor, mas não entra na palavra para entender de fato, de verdade, o que as Escrituras estão declarando. Como diz aqui, toda a Escritura, bom dia Roseli, na paz do Senhor, toda a Escritura, toda, é divinamente inspirada por Deus, ou seja, a Escritura, a origem das Escrituras é inspiração de Deus. O próprio Espírito de Deus inspirou toda a Escritura, tudo desde Gênesis a Apocalipse, assim distribuída a Bíblia. Toda a Escritura, toda a Escritura. Aí vão dizer, mas a Bíblia foi escrita por homens, obviamente, inspirados por Deus. Porque as Escrituras Sagradas, a utilidade das Escrituras, elas são úteis para ensinar o caminho da verdade, para trazer o norte. O povo, quando ficou cativo ali, foi de primeiro momento para salvar a vida dos hebreus, uma fome que foi profetizada. E José governou ali, depois foi o governador daquele lugar e trouxe alimentação para o mundo todo da época. E para Israel também. Israel desceu para o Egito, foi até o Egito. E esse povo ali ficou por muito tempo, foi passando-se os anos e se tornaram escravos. E rogam ao Senhor, o Senhor manda um libertador que é Moisés. E Moisés, que é a figura de Jesus. Moisés é o tipo de Jesus, é a tipologia de Jesus, segundo o que está escrito na Bíblia. Ele é o tipo de Jesus. É um Jesus na velha aliança. E Moisés escreve os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômios. Ele escreve inspirado por Deus. E esse povo precisava da instrução de Deus, e a Bíblia foi a instrução para o povo, diretrizes para o povo, e a Bíblia precisa ser a direção da sua vida, meu irmão. Se você diz ser cristão e não se apoia a sua vida na palavra do Senhor, eu quero dizer para você que você vive qualquer coisa, menos o cristianismo. O cristianismo, ele exige de nós que nós venhamos nos submeter à palavra do Senhor. Ela é útil para repreender. Ela fala aqui redarguir, de ensinar,
de correção, de instrução. Ela corrige os nossos erros. A Bíblia tem um propósito, as Escrituras, que o homem de Deus seja perfeito, que o homem de Deus seja habilitado para toda boa obra. Essa perfeição aqui não é o sentido de o homem não errar, não é isso. Mas ela traz a perfeição porque nela contém, as Escrituras é Jesus. E se ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus diz isso, ele é a verdade conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a necessidade de estarmos com o nosso pensamento, a meditação direto na palavra. Deus fala-nos por meio, na palavra, fala da criação, meu irmão. Fala da consciência do pecado. Fala dos profetas. Fala do seu Filho Jesus. Fala do Espírito Santo. Fala da palavra de Deus. Do sangue de Jesus. Nós só tomamos a consciência de quem é Jesus, de quem é Deus, de quem é o Espírito Santo, através das Escrituras. A pessoa consegue crer numa pessoa que escreve qualquer livro que seja e não consegue entender e ficar com a Bíblia dizendo que a Bíblia é um livro retrógrado. Pessoas, pasmem vocês, pessoas que são ditas cristãs, que fazem parte de igrejas tradicionais, defendendo uma reforma da Bíblia. Uma coisa bizarra dessa, uma coisa absurda dessa. Reformar as Escrituras para receber um tipo de pessoas. Não! Nós temos que nos adaptar à Bíblia, não a Bíblia adaptar a nós, as nossas vontades. Hoje você tem todo tipo de igreja, infelizmente. Tem todo tipo que atende todos os gostos. Igrejas heréticas que se distanciaram da palavra, que não querem ouvir a voz de Deus, meu Deus do céu. A Bíblia diz, sede fatos sobre a Bíblia. Aqui diz o seguinte, olha, foi a Escritura por revelação. Então, a Escritura foi feita por revelação. A Escritura, ela foi por inspiração divina. Ela é usada pelo Espírito Santo. Foi confirmada pelo Senhor Jesus. Ela é atacada por Satanás porque ele começa a trazer dúvida no coração das pessoas. Ele quis jogar meias palavras para Jesus na tentação do deserto. Ele usava meias palavras, distorcendo a palavra. Está escrito, assim está, que você pode jogar daqui que não vai acontecer nada. Está escrito mesmo na palavra. Mas era metade, Jesus, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus utilizava a palavra confrontando, porque uma vez eu vi uma frase que diz que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Pessoas que pautam um versículo e criam heresias para os seus prazeres, para satisfazer a sua carne, e não se submete completamente à palavra. E Deus nos chama nesse dia para nós nos submetermos totalmente à Bíblia. Ela é suficiente, ela é atual. Não precisa de atualização de Bíblia para receber pessoas. Não! O pecador, vem pecador. Nós somos pecadores, segundo Romanos, todos pecaram e separados estamos da glória de Deus. Então precisamos nos adequar, precisamos estarmos aperfeiçoados na palavra, deixando que a palavra tome conta da nossa vida. Que nesse dia, que você tenha
a Bíblia como inspiração, sabendo que ela é toda inspirada por Deus. Ela é útil para a correção, ela é útil para o ensino, ela é útil para a repreensão, ela conduz o caminho de vida eterna que leva até Jesus. Então, se você tem aí na sua casa um exemplar da Bíblia, vê a edição dela. Nós cremos nos 66 livros. Tem uma outra da Igreja Católica que tem mais 7 livros, chamados livros históricos ou apócrifos. Nós cremos nos 66. Ela também tem os mesmos 66 e mais um acréscimo desses mais 7 livros. A Bíblia é toda inspirada por Deus. Quer resposta para a sua vida? Vai meditar na palavra. Quer saber o que Deus está pensando sobre você? Vai meditar na palavra. Quer entender os desejos de Deus? Vai para a palavra. A palavra é a inspiração total de Deus. Que Deus nos ajude e que Deus nos livre das muitas heresias introduzidas nos últimos dias. Estão fazendo a Bíblia de marionete, adequando a sua realidade, dizendo: mas Deus inclui tudo. Deixa eu dizer para você, a Bíblia diz que Deus, Ele é amor, mas a mesma Bíblia diz que Deus é fogo consumidor. O Senhor Jesus hoje está como advogado, Cordeiro de Deus, mas Jesus virá como leão da tribo de Judá, como juiz, sentenciando os perversos, pessoas que matam, que destroem a possibilidade de uma vida, que são defensores de coisas, de pautas que são contrárias à Bíblia. Toma cuidado, nós estamos chegando em dias complicados daqui um dia no Brasil, daqui 3 meses. Pontue se realmente a pessoa está com coisas que dizem a respeito da palavra, que confirmam a palavra, ou são contrários à palavra. Abra o seu olho, cristão. Abra o seu olho, observe. Que Deus muito nos ajude nesse dia. Vamos falar com Deus. Deus, nós te louvamos pela tua palavra. Ela é divinamente inspirada. Ela é útil para a correção. Ela é útil para o ensino, para direcionamento. Ela conduz o caminho de vida eterna. Ela nos conduz a Jesus. Que o Senhor nos abençoe ricamente nesse dia. Eu abençoe todos que estão assistindo, que vão assistir, porque toda a Escritura, ela é divinamente inspirada pelo Senhor. Que Deus muito te abençoe. Eu vou ler de novo essa Escritura que diz, de 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. É divinamente inspirada, proveitosa para o ensino, para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente inspirado para toda a boa obra. Roseli, Josi, todos que estão aí, que Deus muito abençoe vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe. Emerson também, meu amigo. Em nome do Senhor Jesus.